forte, vamos fazer a nossa prece. Peço, Bentinho, você pode fazer a prece para a gente, por favor? Divino Mestre Jesus, muito te agradecemos por essa oportunidade. Agradecemos, Senhor, a esses irmãos que do alto têm tanta preocupação para todos nós. Que possamos, Senhor, receber desse nosso irmão, que ele possa esclarecer as dúvidas aqui que serão questionadas. Serão perguntadas, não questionadas. Que a tua luz, Senhor, possa iluminar sempre a cada um de todos nós. Que possamos sair daqui sempre, Senhor, com a tua palavra, com o teu amor, com a tua dedicação. E que possamos, Senhor, praticar sempre pelo nosso planeta, pelos nossos irmãos lá fora, nas ruas, nos presídios, nos hospitais, nos asilos. Que possamos, Senhor, levar um pouco daquilo que sabemos para consolar a esses irmãos por necessidade. Obrigado a todos dessa casa e que o irmão que irá falar, que possa ser envolvido de toda a luz, de toda a paz, de toda a verdade. Que assim seja. Eu não sou acostumada a dirigir a mesa e muito menos apresentar visitantes. Mas eu vou copiar o Celso do Cruz, quando ele apresentou o Dr. Sérgio Pinheiro. Foi a apresentação mais bonita que eu já vi. Em vez de ele citar aquele nome do currículo, ele falou assim: então hoje nós teremos o prazer, porque o Moisés trazemos um irmão em Cristo, que veio dividir com a gente pelo cabo desse Cristo. Alguns já devem conhecer, porque ele faz programa na Rádio Rio de Janeiro, e outros vão ter o prazer de conhecê-lo nesse momento. O meu trabalho aqui é só tentar organizar um pouquinho. A gente fez uma coleta de perguntas com antecedência, as perguntas estão aqui. E para que a gente possa ter uma tarde assim, bem produtiva, a gente está pensando em fazer da seguinte maneira. Eu vou ler a pergunta, mas eu já respondi. Quando eu encerrar a resposta sobre a pergunta, a gente vai ver se alguém ainda tem alguma dúvida sobre aquela pergunta da qual ele está tratando, tá? Porque aí já faz o complemento no momento e a gente vai dando continuidade às perguntas. Então, passa a palavra. Do ENEF, e estamos aqui angariando mais amizades, entrelaçando os nossos corações nesse propósito bem. Realiza em termos de libertação, de entendimento para todos nós, nesses tempos de transição tão difíceis, nada mais do que buscar nessa fonte de horizontes ampliados da luz do entendimento, do cristianismo redivivo na Terra, esses recursos restabelecedores para as nossas vidas. Então, como é uma doutrina que nos convida ao uso da razão, da observação, como diz Kardec, constante, como Emmanuel nos ensina que o estudo, ele tem que ser algo frequente, diariamente, o nosso contato com o Evangelho, para que possamos saturar nossas mentes de valores que ainda não nos pertencem, mas que farão parte de nossas escolhas na medida em que eles começam a ser inteligíveis. Então, estamos todos a caminho, somos aprendizes, e a nossa necessidade perante as leis de Deus, nosso comprometimento é muito grande. Nós estávamos conversando aqui antes, falando sobre o impositivo das nossas encarnações, o que nos leva, o que nos faz buscar esse entendimento, primeiramente, para nós que necessitamos dessas respostas. Então, nós estamos aqui de boa vontade, de coração, somos estudantes,
e vamos oferecer essas diretrizes que não nos pertencem, mas pertencem ao Espiritismo. Então estamos aqui de coração para realizar esse propósito. Fazendo então a primeira pergunta. São duas perguntas em uma só. A pergunta é: como reconhecer um ambiente fluidicamente equilibrado? E depois a pessoa pede para que se comente o trecho do Evangelho: a cada um será dado segundo as suas obras. O reconhecimento do ambiente depende também do nosso estado, porque a reunião é sempre boa, a presença dos amigos espirituais é constante, o propósito dele, o esforço que eles realizam de sair das colônias do mundo superior, atravessar os umbrais da Terra e vir ter conosco, oferecer recursos, lembrando as possibilidades de felicidade que eles já conseguem gozar, e nos veem nesse bate-rebate, de busca incessante por uma resposta. O nosso estado vai ser determinante para esse reconhecimento. Então, na medida em que nós estamos comparecendo às reuniões, na medida em que estamos vindo à casa espírita e tomando passe, tomando água magnetizada, buscando o hábito da oração, a nossa sensibilidade vai se ampliando. Então fica fácil a gente entrar numa casa, aquela casa do amigo ou da amiga que nos recebe, e a gente tem vontade de ali deitar no sofá e ficar e não sair mais, de tão bom que é aquele ambiente. E a outra casa que a gente entra e sente o ambiente pesado, e sente as conturbações, os conflitos que ali jazem, e é que a pessoa às vezes não se dá conta. Então, esse reconhecimento, ele é resultado de experiência, ele é resultado da nossa busca, dessa sensibilização e da acuidade mental que nós vamos desenvolvendo aos poucos. É como a pessoa que gostaria muito de vir à casa espírita, mas não consegue. Aí diz assim: coloca o meu nome lá para orar por mim, que estou pensando em ir à casa espírita, mas não consegue vir à casa espírita. E quando vem para assistir a reunião, nas primeiras vezes a pessoa dorme, porque ela não está ainda habituada àquele ambiente, não está. É como se aquele ser estivesse vinculado às energias das quais está acostumado, e de repente ele vem para uma energia diferenciada. Então ele não tem ainda o foco, a concentração, a experiência para se manter habituado. Então isso aos pouquinhos. É normal dormir na reunião por cansaço, por falta de concentração, mas aos poucos aquilo vai tornando-se um alimento mental. Então esses fluidos começam a saturar também as nossas entranhas da alma. E aí passa a ser alimento para nós, a gente já começa a dar prioridade. É uma satisfação vir à casa espírita, a alegria cristã é isso. É reconhecer no ambiente da amizade, da fraternidade legítima, do propósito do bem, esses recursos que a casa espírita vai sustentar. E às vezes dentro da nossa casa não tem condição de fazer isso, como é o ambiente da casa espírita, mas realizando o culto do Evangelho no lar, abrindo as portas para Jesus, os espíritos também sempre naquela condição facilitadora de nos assenhorear e presenciar os seus valores com essa proposta de agradecimento. Tem um exemplo no livro Missionários da Luz, que é sobre a reencarnação de Segismundo, não sei se vocês já leram. E aí o casal tem um menininho que está vendo que o pai está muito conflitante, muito preocupado com o trabalho, e está tendo sonhos com esse espírito que vai reencarnar, e ele não está sabendo organizar muito bem o pensamento. E aí o filho começa a fazer perguntas sobre o pai e pede a mãe para ir orar. E quando ele vai botar as mãozinhas postas, ele diz assim: vamos fazer como mamãe ensinou antes, vamos convidar os mensageiros celestes. Então, ao iniciar a prece, essa criança convida os mensageiros celestes. Aí o instrutor Alexandre diz assim: vamos, André, nós somos os convidados
para a realização da oração mais íntima dentro do lar dessa família. Então só estava esperando isso. O espírito superior só estava esperando o convite da criança para poder adentrar dentro do quarto, na intimidade deles, e fazer parte daquela oração, e dali todo o encaminhamento do reencarne de Segismundo se estabelece por causa daquela oração. Então, ambiente fluídico nós também determinamos, pela nossa abertura de coração, pela permissão de convidar os mensageiros celestes para adentrar no recinto do nosso lar. Então, quando começarmos uma prece em casa, aqui na Casa Espírita sempre se faz assim, mas em casa a gente também pode fazer. Vamos convidar os mensageiros celestes, vamos convidar os nossos anjos de guarda, os espíritos da luz, para comungar conosco desse momento. E aí a gente vai percebendo que o ambiente fluídico vai se tornando cada vez mais, com mais propriedade. E pede para comentar: cada um será dado segundo as suas obras. A responsabilidade das nossas escolhas, né? Todos nós temos o livre-arbítrio. E aí vai o ensinamento de Pedro de Camargo, como estamos buscando sempre, quando diz que todos nós temos a capacidade de escolher, mas escolher com responsabilidade, entendendo causa e efeito. Então nós podemos escolher, mas tudo que semearmos, haveremos de colher também, em retorno. Então, o merecimento, o investimento espiritual, ele é progressivo em função do nosso desvelar pela caridade. Por isso que a bandeira da doutrina, que foi levantada pelo Dr. Bezerra de Menezes, o primeiro presidente da Federação Espírita Brasileira: Deus, Cristo e caridade, né? Fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja, não é fora dessa religião, é as possibilidades de ações que nós nos desdobramos, saindo de nós mesmos, para realizarmos, sendo úteis. Os espíritos superiores dizem que os momentos mais felizes que eles tiveram na Terra, e se nós também observarmos, nós vamos ver isso, nos momentos em que nós podemos ser úteis para alguém. No momento em que nos sentimos úteis para alguém, são registros de momentos de felicidade, de realização com o propósito do Cristo. Quando abraçardes, acolherdes a um desses menores, é a mim que o fazes. Senhor, quando te vimos com fome, com sede, encarcerado, enfermo, e te visitamos, quando acolheste a um desses menores. Então, quando nós não fazemos distinção entre as pessoas e nos desdobramos em sermos úteis de alguma maneira, pode ser emprestando ouvido, pode ser num abraço, pode ser num olhar, pode ser numa palavra amiga, pode ser num pedaço de pão, pode ser um pouco de água, mas com carinho, com desvelo, buscando ser útil para aquela pessoa, nós estamos realizando aquisição de valores espirituais, que são esses méritos. Essas obras qualificam a condição espiritual. Só para ter um exemplo rápido, o André Luiz foi retirado do umbral porque 2 pessoas oraram por ele. Uma senhora que ele atendeu gratuitamente, de má vontade, mas atendeu, e a mãe dele. Mas ninguém orou por ele para ele desencarnar. Então, aqueles 2 fachos de luz dessas 2 orações foi o recurso que Aniceto teve para conseguir se aproximar dele e retirá-lo do umbral. Então, porque ele se desdobrou para ser útil, mesmo sem qualificação de sentimento. Olha só, nós não precisamos ter a qualificação do sentimento para realizar a obra. Nós podemos nos desdobrar em realizar as ações, ainda que nos arrastando dentro das nossas imperfeições. Já é luz. Você vai olhar para o seu armário e vai ver ele lotado.
essa roupa que eu não uso mais, não é a que eu uso, eu vou lá e vou dar para o bazar do centro. Já fez alguma coisa. Até chegar o dia que você vai tirar a sua que você usa e vai compartilhar como fez a viúva, dando 2 moedinhas. Então são essas obras de doação, de desapego, de pensamento no outro, de se sentir na coletividade, que nos faz ter o mérito de certas condições de estabelecermos recursos mais ampliados nos processos reencarnatórios. Tem espírito que reencarna e escolhe a profissão, escolhe a família, escolhe o país que vai reencarnar, mas tem que ter mérito. Tem que ter condições favoráveis, tem que ter a moeda espiritual, que é a realização do bem. Aqui também 2. As pessoas gostam de fazer 2 perguntas juntas. Falar um pouquinho sobre mediunidade do futuro, eu imagino que seja como será a mediunidade no futuro, e como desenvolver o contato com o nosso mentor. O que fazer? Então são 2 questões. A mediunidade, ela é do hoje, né? De sempre. Todos os testamentos, né, todos os livros do livro sagrado, a Bíblia, o Novo Testamento, todos eles estão repletos de fenômenos. Os profetas são médiuns. As curas são realizações mediúnicas. A vidência, a clareaudiência, a psicografia são recursos naturais. Então, é certo que os espíritos ensinam e que a partir da evolução espiritual do indivíduo, nós vamos ter mais facilitação com a outra dimensão que nos cerca. Nós aqui estamos nos vendo em 3 dimensões. Quais são elas? A altura, a largura e a profundidade. São 3 dimensões. O mundo espiritual é a 4ª dimensão. Quem está na 4ª dimensão está nos vendo. E nós aqui da 3ª não estamos vendo a 4ª, a não ser que a pessoa tenha evidência. Tenha a faculdade mediúnica de ver essa outra dimensão. O espírito que está na 5ª dimensão está vendo da 4ª e todos nós da 3ª. Mas o da 4ª não está vendo o da 5ª. Então é assim que o mentor pode estar junto conosco, ao lado de um espírito ainda muito necessitado de luz, ao lado dele sem que ele o veja. Mas a mediunidade, quando vai se ampliando, quando o orbe vai crescendo e vai evoluindo, também as faculdades mediúnicas vão eclodindo e sendo naturais, ao ponto que essas dimensões vão ser vistas espontaneamente. Assim, fala Manuel Filomeno de Miranda sobre o desenvolvimento do orbe, dos seus habitantes e da capacitação do chamado terceiro olho, a terceira vista, como alguns espiritualistas falam, está falando desse desenvolvimento de sensibilidade da percepção. Então a questão do espírito não vai ser mais mistério. A presença dos desencarnados vai ser uma coisa facilitadora. Então, causa e consequência vai ser algo muito imediato de se perceber, como acontece já no mundo espiritual. Outro exemplo do André Luiz, né? Lá o livro dos Mensageiros, após a palestra sobre os médiuns falidos, o instrutor terminou a palestra e o André Luiz disse assim, então se eu começar a pensar aqui em coisas vulgares, nesse momento, o que ia acontecer com o ambiente? Aí foi você ter vergonha de você mesmo, porque em torno de você iam surgir ondas de desequilíbrio, nuvens enegrecidas, e todos iam ver você. Ninguém precisa saber o que está pensando, mas a sua própria emanação fluídica seria naturalmente vista. Então, nós estamos caminhando para isso. Nós vamos ter escolhas e repercussões e que vamos ter ciência disso com mais facilidade. Isso vai nos qualificar e vai nos dar mais responsabilidade, porque as consequências não vão ser mais escondidas, né?
E como desenvolver o contato com o nosso mentor? O Livro dos Espíritos, capítulo 9, parte 2ª, da página da questão 489 até 521, fala sobre os anjos da guarda. E São Luís e Santo Agostinho fala que uma coisa muito interessante, nós podemos dar um nome para o nosso mentor. Muita gente diz assim, eu não sei quem é o meu mentor, nem sei se eu tenho mentor, nem sei se eu estou guiado, né? Tem até aquela história do Divaldo, né? Que ele também queria saber quem era o mentor dele. Aí ele conheceu uma senhora, depois da palestra, a senhora veio falar com ele, Divaldo, você sabe que o meu mentor é Francisco de Assis, Francisco de Paula, as 13.000 virgens, Jesus Cristo, e foi dizendo, enumerando diversos espíritos, e todos eram os mentores dela, né? Aí ele ficou pensando, já sei, por isso que eu sou desguiado, porque essa senhora está com todos os mentores que existem, né? É o livro Peregrino do Senhor, ele conta isso. Aí ele começou a orar, eu quero saber quem é meu mentor, essa mulher já pegou os mentores todos para ele, eu estou desguiado, eu quero meu mentor, quem é o meu mentor? Aí apareceu aquele espírito, né, daquela abadesa, iluminada para ele, disse assim, eu sou a sua mentora. Sabe, você é minha mentora? Não, o seu mentor é Jesus. Eu não quero Jesus, Jesus é um guia público. Eu quero o meu mentor, específico meu. Então sou eu, Joana Angélica. Eu sou a mentora, Joana Angélica. Aí essa Joana Angélica, eu não gostei desse nome, você vai se chamar Joana de Ângeles. Ele deu o nome para o espírito mentor Joana de Ângeles, e ela aceitou. Não é interessante? Os espíritos não têm esse problema com o nome, eles querem que nós estabeleçamos com eles um vínculo. Então, o primeiro vínculo para iniciar o contato com o mentor é você elaborar um nome. Pense num nome bem querido seu e diga, meu querido mentor, ou minha querida mentora, como você quiser. Porque o espírito não tem sexo, você escolhe se é mentor ou mentora. E aí você atribui esse nome. Muito bem. Aos poucos, quando estavam falando da sensibilidade, nós temos aqueles momentos em que nós nos emocionamos em oração. Todos nós já passamos por isso, né? Alguém fala alguma coisa, o palestrante diz uma palavra que nos consola, um livro que nós lemos e nos traz assim algo muito significativo, nós nos emocionamos. E nós sentimos uma presença muito forte. O nosso mentor está ali presente conosco, nos proporcionando esse céu concretizado na terra dentro da gente. Então guarda bem esse registro aí, o seu mentor chegou e te proporcionou essa emoção. Ele vai provocar essa mesma emoção num outro momento em que você não vai estar nem pensando nele. Ele vai, de propósito, vai provocar isso. É a segunda parte da ação do mentor. Você vai estar, como aconteceu comigo uma vez, eu estava escrevendo no quadro, dando aula, e de repente não vi mais o quadro sumiu e ficou uma luz azul no quadro. Eu olhei para trás, ninguém estava vendo aquilo, só eu. E eu me emocionei, mas eu não podia demonstrar para a turma que eu estava tendo aquela evidência. Então, eu me contive. Então, ele chegou numa hora que eu não podia nem me emocionar e nem demonstrar isso. Aí foi o registro. No momento que eu não o chamei, que eu não estava esperando, e ele se apresentou. Então, pronto, agora quando ele se apresentar, eu já sei quem é. Começou a estabelecer o vínculo. Então, é uma união, uma comunhão que começa com o nome, a percepção de como nós sentimos emocionados e ficar atento para a hora que ele vai fazer esse mesmo chamado emocional, porque o registro é vibratório. É um registro emocional vibratório. Com isso, a gente desenvolve o contato com o mentor. Aí, se você quiser aprofundar isso, daqui a pouco você vai vê-lo, vai lembrar do sonho, faz uma prece, faz uma pergunta para ele, vem a resposta na sua cabeça. Então, a gente vai começando a criar um diálogo, não estreitar os laços, mas porque nós nos permitimos. O mentor não vai se fazer presente sem a nossa permissão. E o Espírito Superior é assim, eles aguardam o crescimento do aprendiz, do seu tutelado.
Ele aguarda o despertar e a vontade, o desejo de dizer, eu quero entrar em contato com o meu mentor. Aí ele se faz presente. Aí ele pode estar em qualquer distância, porque ele é um espírito superior. Sabe o que é um espírito superior? É aquele espírito que não precisa mais nem reencarnar na Terra. Se reencarnar, vai reencarnar como missão. E espírito superior é mais do que o super-homem. Ele pode tudo. Tudo mesmo. Nos fortalecer nos momentos mais difíceis, nos oferecer as diretrizes de momentos mais intrigantes, nos dar consolo e apaziguar-nos nas situações de mais desafiadoras. É muito importante o contato com cada um de nós. Tem o seu mentor. Vamos entrar em contato com ele. Então, o que você falou de mediunidade, eu vou